Grupo Crona, 30 anos de sucesso, e o futuro começa agora. Há 3 décadas, o Grupo Crona tem sido sinônimo de evolução e sucesso. Mas como vamos moldar os próximos 30 anos? Vamos além com inovação, tecnologia, automação, inteligência artificial, pesquisa e desenvolvimento, transformação digital. O futuro do Grupo Crona começa hoje, e queremos que você faça parte dessa jornada transformadora. Semana da Inovação e Transformação Digital. Prepare-se para um novo capítulo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao nosso segundo dia de Semana de Inovação e Transformação Digital. Vocês são nossos convidados para mais esse bate-papo muito transformador, né? Então eu aqui hoje, Fernanda, coordenadora de marketing, estou junto com o Alan, né, nosso gerente de TI. Pessoal. Estamos também com o Daniel, coordenador de TI. E nosso convidado especial, né, que é o nosso professor Luiz Lobão, né, hoje estando com a gente aqui nesse papo super transformador, né, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite. Então, mostra um pouquinho aqui para vocês, né, hoje da bagagem, né, que o professor traz com a gente aqui. Hoje, né, então o Luiz Lobão hoje ele é professor de estratégia de governança, conselheiro de empresas, inclusive da Crona, do Grupo Crona, né, consultor e palestrante internacional, autor de 14 livros em andamento, certo? Né? E, inclusive, já escreveu um livro que aborda, né, Dani? Nosso guia da jornada da transformação digital. Isso mesmo. É a pessoa ideal aí para conversar de hoje. E é um tema gostoso, né, gente? Porque, na verdade, ele afeta a nossa vida, né? E, às vezes, no momento que está acontecendo, a gente não percebe como vai mudar, né? Eu brinco que há uns 5, 6 anos atrás, fui num evento e o palestrante virou e falou o seguinte: olha, porteiro de prédio vai ter que saber de tecnologia. Mas eu saí de lá tentando imaginar como é que a vida do porteiro iria mudar, porque o negócio dele é abrir o portão, ver uma câmera, ajudar, né, no máximo, consertar o elevador. Como é que é um porteiro hoje? É um vídeo porteiro. O cara está numa central conduzindo 10, 15 empreendimentos. Ele é um operador digital e ele é um porteiro. Não precisa estar presencial mais, né? De longe. Mas é um salto tão grande que às vezes a gente não percebe a mudança no momento que a gente fala, né? Por exemplo, o que está na moda, né? A IA vai mudar tudo. A IA é a nova inteligência artificial, a nova energia elétrica, a nova internet. E falei, como é que muda a minha vida? Vai mudar porque o digital, na frase transformação digital é importante. Vou tentar explicar esse impacto digital. Mas é a palavra transformação. Perfeito. Né? Que é o que vai acontecer nas empresas, nas nossas carreiras e no dia a dia da nossa vida, né? Com outras tecnologias já estão inseridas. Isso vai acontecer e está acontecendo, né? Mesmo que a gente não esteja vendo, não esteja prestando atenção, está indo, né? Está acontecendo. E é isso que é interessante, né? Para a gente conversar um pouquinho desse impacto no nosso dia a dia, né? Exatamente. Né? Como a transformação digital está impactando o nosso dia a dia, né? Desde as pequenas mudanças, né? Que a gente acaba nem percebendo às vezes, mas também as grandes revoluções que estão transformando setores inteiros. Né? Legal, é uma boa pergunta, né? Porque a gente falou, né? Tem o digital, que a gente tem que entender bem, e depois a transformação que ele causa em toda a nossa vida, né? Digital é muito simples quando a gente fala de vídeo, né? A gente fala de imagem, fala de texto, fala de áudio, mas eu não sei se perceberam também que formas estão sendo digitalizadas, né? Eu, por exemplo, tenho em casa, eu gosto desses brinquedinhos de tecnologia, já há muito tempo uma impressora 3D, né? E a minha filha do meio, a Carol, todo final de semana, em função da festa, né, do tema, ela imprime as capinhas de celular para as amigas, para elas poderem ter a mesma capinha de celular e ir para a festa. Meu filho gosta de imprimir coisas para GoPro, para algumas coisinhas. Então, eu já tenho uma mini indústria dentro da minha casa, sendo feito sob demanda. Às vezes a gente baixa alguma coisa da internet, às vezes a gente mesmo cria.
e imprime, às vezes a gente compra um projeto, mas você já tem uma fabricação em casa, né? Outra coisa interessante é que processos estão sendo digitalizados. Por exemplo, eu faço parte de um conselho de uma rede de supermercado que a gente trocou o convencional sistema de segurança. Como é que era, né, Fernanda? Tinha uma parede cheia de telas, aqui tinham os seguranças, e ele ficava olhando para ver se as pessoas estavam furtando, se as pessoas estavam consumindo. Hoje não é inteligência artificial. É o que a gente chama hoje de vídeo analítico, né? Ele sabe analisar, ele foi aprendendo, aí vem um termozinho, né, que é aprendizado de máquina, que a gente, em inglês é machine learning, né? Então ela foi aprendendo, então o algoritmo agora sabe tomar decisões. Ele vê uma pessoa roubando, ele vai lá, tira a foto, filma, registra um boletim de ocorrência, chama a polícia e avisa a equipe interna. Todas essas decisões sem ação humana. Ele também percebe alguém andando no mercado e fala, essa pessoa está perdida, deixa eu mandar alguém lá ajudá-la a encontrar o que ele precisa. O vídeo vê uma prateleira vazia e fala, olha, está na hora de ressuprir aquela prateleira. O que eu estou querendo mostrar para vocês, gente, que todas essas mudanças, né, causam uma certa disrupção. Porque o digital, na sua essência, ele vai começando a ter coisas do tipo, e guardem essas palavrinhas, tá? Desmaterialização. Porque no momento que eu tenho digital, aquela sala cheia de telas, de segurança, ela não existe mais. Ela foi desmaterializada, né? Assim como eu tenho um curso, por exemplo, que eu dou aula, que está acontecendo agora. Eu fui desmaterializado, né? Quer dizer, eu fui digitalizado, a sala foi digitalizada, e com isso, naturalmente, o valor, o custo diminui. Então, nós temos um segundo D importante, então, digital, a brincadeira de Ds. O digital causa uma disrupção, que causa uma desmaterialização, que gera uma desmonetização e que gera uma democratização. Então, isso significa que tudo aquilo que era escasso, por exemplo, como às vezes um bom conhecimento, ele é acessível a todos. Coisas que tinham dificuldade de chegar às pessoas foram desmonetizadas e agora foram democratizadas. Para você ter uma ideia, você falou dos meus livros, eu tenho 5 capas de livros que foram feitas, né, na África do Sul por uma pessoa que eu nunca conversei e que desenha a capa dos meus livros. E ela faz isso numa comunidade que provavelmente ela nunca venderia fora porque ela não teria acesso. Então ela consegue gerar uma renda lá na África, vendendo para mim aqui no Brasil. Ela não fala português, ela não manda nos textos em português, ela usa o Google Tradutor, monta as minhas capas e me manda, sem a gente nunca ter conversado pessoalmente. Você não teria acesso nem tempo, talvez você não conseguisse esperar se antes a gente dependesse lá no moçado, que eram navios para você deslocar, e era uma pessoa pelo local, 60 dias você levava para às vezes de um local ao outro. E aí eu tenho acesso a uma competência que eu acho que ela tem, e ao mesmo tempo ela tem acesso a um mercado que ela não teria. Então, essa capacidade de gerar conexões do digital, de criar oportunidades e de criar mais abundância é o primeiro fator de transformação. Então, ele vem mudando a nossa vida no sentido de que a gente vai integrando, né, no entretenimento, informação, negócio, hoje em plataformas que são todas digitais. Então esse é o grande fator de transformação, capacidade de desmaterializar, desmonetizar e principalmente democratizar. Mas aí, claro, tem um ponto importante. Quando a gente traz isso para a realidade das empresas, a gente nota que também será um fator de cada vez mais as empresas terão que buscar mais produtividade. Porque com a automatização dos processos físicos
E agora a automatização dos processos intelectuais, a gente gera o que a gente chama hoje de hiperautomatização. Então, todo crescimento ele deverá ter custo fixo, agora tendendo a zero. Ou seja, se eu quiser continuar no jogo, e eu não estou falando só das empresas, porque se as empresas não existirem, não geram empregos, né? Eu preciso trazer essa fluência digital para dentro do meu dia a dia, como profissional, como empregado, para aumentar a produtividade daquilo que eu faço. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta, então, para a gente dar continuidade? A próxima pergunta é no sentido do nosso dia a dia mesmo, do cotidiano das pessoas, né? O quanto essa transformação, o quanto o digital está influenciando, quanto a gente tem que estar preparado para isso que já está acontecendo, né? Legal, né? A gente brinca que a gente vai usando e depois se torna até meio dependente, né? Eu tenho um ditado que eu digo, que meus filhos falam para mim toda vez, né? Porque às vezes eu ainda desligo o Waze e tento lembrar de cabeça o roteiro. E de vez em quando eu vou brigar com o Waze, né? Eu falo assim, poxa, o Waze está errado. Né? E aí os meninos falam comigo, pai... Competir com o Waze, né? Se eu for por aqui eu vou chegar mais rápido. O negócio hoje é respeitar pai, mãe e o Waze, né? Mas a gente incorpora, né? A gente vai aprendendo a usar, né, essas ferramentas, então, seja para um GPS, seja para uma consulta, seja hoje para você ler um livro que antes estava em inglês, você pode ler ou em alemão ou em qualquer outra língua, você pode ler imediatamente no seu idioma, você pode aprender, você pode se comunicar. Então, são ferramentas que vão entrando no nosso dia a dia de uma forma tão natural e que vão transformando para o bem ou para o mal, né? E aí o lado do mal é hoje um pouco dessa dependência das redes sociais. O Brasil é o segundo país com maior consumo de redes sociais. Isso significa também que a gente está perdendo produtividade. Vou encaixar com o nosso outro tema. O último estudo de produtividade, a gente produz, em relação ao americano, que não é um dos mais produtivos do mundo, 4 vezes menos. Então a gente está muito distraído, a gente está perdendo, porque ao mesmo tempo que a gente tem hoje um volume de informação para nos desenvolver, para nos capacitar de graça, pode assistir uma aula de Harvard no seu celular, no seu computador, ou se sua televisão estiver conectada lá em casa, em português. Só que às vezes a gente prefere ver um filminho no TikTok e que vai consumir o mesmo tempo. Então, no digital, um dos grandes pontos é a atenção que eu dou a coisas que realmente constroem o aprendizado, constroem a minha carreira, e coisas que consomem o meu tempo, me tornam mais produtivos dia após dia. São escolhas que a gente tem que fazer de como usar uma ferramenta, às vezes, tão nova que é o digital. Até conectando com isso, essa questão da produtividade que traz, né? O pessoal que está ouvindo pode estar pensando, né? Poxa, mas eu chego aqui das 8 até as 6, eu não paro de trabalhar, tomo só um cafezinho, às vezes no meio da manhã e pronto. Como é que eu não estou sendo produtivo? Né? Então, qual que é o ponto? O que a gente tem que agregar para o nosso dia a dia, né? Ser produtivo é você trabalhar das 8 às 18 sem parar, ou você ter ferramentas que te ajudam a colocar teu foco naquilo que de fato é necessário. Exatamente. E conseguir entregar mais rápido, né, aquilo que você tem que fazer. Eu tenho usado muito, Fernanda, hoje a inteligência artificial, né, que é um dos temas que a gente vai estar tratando ao longo da semana, né? E no primeiro momento até era visto, né, o uso como alguém preguiçoso. Né? Em vez de você escrever um texto, você está usando IA. Ele fala, pô, esse texto é um texto de inteligência artificial. Pô, mas qual o problema? É a mesma coisa de você construir um projeto calculando de cabeça usando uma máquina de calcular. Se você não sabe o que você vai calcular, não adianta nada a ferramenta. Né? E eu, recentemente, voltei a estudar. Eu estou fazendo um doutorado. Estou novinho ainda, né, gente? Nem seu cabelo ainda, né? Mais um ponto para pôr no meio. Que é um mundo de aprendizados, né? E a própria academia, no primeiro momento que eu tive o contato com a academia, eu fui usar uma ferramenta
né, que não é o ChatGPT, uma outra ferramenta do mundo acadêmico, chamada Perplexity, né? E eu levei o meu trabalho e a primeira reação falou assim, mas você usou inteligência artificial? Usei, porque é uma ferramenta. Eu vou usar tudo que me torna mais produtivo para eu poder conseguir entregar um melhor trabalho, senão eu estou fazendo algo mediano. E essa conversa ela foi aumentando ao ponto que hoje a academia, né, onde eu estou fazendo, entendeu que se eu consigo mostrar um trabalho feito por IA, mas se eu coloco nas referências que foi construído aquele resultado, o meu prompt, o prompt da gente é a pergunta. Como eu construí a pergunta para gerar uma resposta. Aquilo é ciência. Ou seja, a informação está disponível. A forma que você organiza, a forma que você pergunta ou você usa a ferramenta é mais importante hoje do que o resultado que a própria ferramenta está produzindo. Ou seja, você consegue um trabalho autoral numa inteligência artificial se você souber construir uma pergunta que ninguém fez antes. Ela é uma ferramenta, né? É uma ferramenta de trabalho, né? Não é uma ferramenta. Então, trazer esse conjunto hoje, né, de ferramentas para o dia a dia, esse letramento digital, essa fluência digital, vai te permitir, não só no seu trabalho, né, mas também nas coisas que você gostaria de ampliar na sua vida, né, de aprender, de hobbies. Você tem uma capacidade de ser muito mais produtivo em qualquer área que você desejasse desenvolver daqui para frente. Acho que esse é o ponto, né, Lobão? A gente realmente saber utilizar as tecnologias, né, para o bem, para gerar produtividade, não perdendo o seu poder de criação, de criatividade, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Hoje dizem muito que a geração mais nova, que já nasceu com a tecnologia, ela tem essa dificuldade muitas vezes de criação, mas eu acho que realmente é uma parte muito da gente realmente educar essa geração, fazer com que elas realmente tenham um mindset criativo, né? Sim, porque senão as tecnologias acabam ofuscando ou barrando esse poder de criação delas, né? A criatividade virá se a gente não esquecer, né, da leitura, do aprendizado. Isso. Porque se você não tiver uma base forte, a ferramenta não vai te ajudar para nada. E é impressionante, né, essas vezes, falta de atenção que a gente está tendo. Às vezes eu não consigo, me cansa ler 2 páginas de um livro, mas ao mesmo tempo eu passo 1 hora no TikTok, no Instagram ou qualquer outra rede social e nem noto que eu perdi 1 hora de vida, né? Porque aquilo não me acrescentou em nada, né? Então, você pode ler o livro no digital, não tem problema, né? Mas a ideia é não perca a capacidade de aprendizado e não se distraia. Essa geração está muito distraída, por isso as críticas, né, sobre a geração da superficialidade. Não há profundidade na discussão com eles. Perfeito. Acho que o Lanta queria trazer um pouquinho, comentou, né, que a própria leitura do livro do Lobão sobre a transformação digital te ajudou muito em alguns processos ali, né? Sim, quando a gente recebeu o nosso desafio, um planejamento estratégico de alguns anos atrás, de realmente construir a jornada de transformação digital, nós criamos um comitê, né, a Fê já estava conosco, e o seu livro de Jornada de Transformação Digital e o Transformação Digital do David Rogers foram 2 livros base naquele momento para a gente construir toda a nossa jornada. Assim. E até hoje a gente está com ele debaixo do braço, o Daniel sempre está carregando ele, e a gente está... Roadmap de projetos, questão da comunicação. Essa semana da transformação veio desse comitê também. Então, Nosso mapa digital, como a gente construiu nossa estratégia digital, tudo tem muito base nos conceitos aí. Definimos o que a gente queria com a transformação digital dentro da Crona. Então, foi a base mesmo, uma das bases da nossa de construir a nossa jornada. Que bom ouvir isso, gente. E trazendo um pouco para a empresa, então, né, para os negócios, né, Lobão? A gente fala muito nos nossos pilares aqui dentro, que é
pessoas, processos e tecnologia. Né? Exatamente. E a intersecção disso é o ponto-chave para essa transformação digital. Né? Então, a gente entende que tecnologia é um meio, né? E que a gente precisa ter processos maduros, onde a gente realmente pode transformá-los, né? Melhorá-los, e também trabalhar muito o mindset das pessoas. Perfeito. Então, como você enxerga os desafios da empresa, né? Em todas as empresas no negócio, seja na indústria, seja na área de serviço, na área da saúde, como é que você enxerga o desafio das empresas nessa situação atual? É interessante o tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. Né? Porque se eu tenho pessoas e processos sem a tecnologia, eu tenho menos produtividade. Tá? Se eu tenho tecnologia e pessoas e não tenho processo, eu tenho caos. Eu vou sistematizar o caos aí. Exatamente. Eu sou mais rápido para saber. E se eu tiver processos e tecnologia sem as pessoas, eu perco a minha capacidade de realizar. Porque, no final, o grande protagonista da transformação digital são as pessoas. Então, a gente fala que é muito mais das pessoas do que da tecnologia. A tecnologia é puramente meio nesse processo. E, às vezes, a dificuldade, eu vou tentar de conectar os pontos. Então, quando a gente tentou escrever um livro, a gente criou um mapa. Não um mapa com um caminho definido. Um mapa do território da transformação digital. E por que a gente fez isso? Eu vou me alongar um pouquinho na resposta. Tá? Tem uma metáfora muito interessante, indiana, bem antiga, no século passado, que eram de 6 homens cegos que foram conhecer um elefante. Então, o primeiro homem tocou no corpo do elefante e falou, poxa, mas esse elefante parece uma parede. O outro homem cego tocou nas pernas e falou, não, ele parece uma árvore. O terceiro toca na tromba, fala, vocês estão enganados, ele parece uma serpente. O outro toca no marfim, né, fala, não, ele parece com uma lança. E no final ficaram o dia inteiro discutindo o que era um elefante. O que tocou na orelha achava até que ele voava, né? Que ele tinha asas. Né? Então, quando eu comecei a ver essa questão da transformação digital, eu via que as pessoas iam, às vezes, ao Vale do Silício e viam ali os escritórios com tobogã, com videogame, e achavam, pô, a empresa vai ser mais inovadora se ela for um ambiente legal. Aí outras pessoas iam ver a tecnologia e falam, pô, se a gente não aplicar logo blockchain, internet das coisas, a gente vai ficar para trás. Outros iam e viam modelos, por exemplo, que hoje são muito úteis, né, de formação de equipe, que é o modelo ágil, né, que a gente vê. E no final eu cheguei à conclusão que eram líderes cegos tentando entender a transformação digital. Cada um tocava em um ponto e achava que a transformação digital era onde ele estava vendo. Na verdade, nenhum deles tinha uma visão do elefante. Então, quando a gente fala da dificuldade de implementar, né, a gente precisa entender o seguinte, são várias partes da transformação digital. A gente tem a parte da tecnologia, que às vezes eu não preciso dominar, alguém na empresa tem que dominar, mas eu preciso entender o que eu posso fazer com ela. Por exemplo, eu faço parte do conselho de uma seguradora. Quem fez recentemente seguro de carro não precisou mais esperar aquela pessoa que vinha fazer a vistoria. Você mesmo tira a foto do seu celular e manda. Mas por quê? Aquela foto é um protocolo blockchain. Que não interessa, tá, gente, o que é a tecnologia. Significa que aquilo não pode ser mudado nunca, aquela foto. Ela é uma foto que você não consegue falsificar, mexer, alterar. É um registro que tem um certificado. E que isso aqui tem hora, tem local, naquela mesma informação. Então, ele é o olhar de quem iria fazer a vistoria.
Lembra do conceito do digital? Essa tecnologia tirou a necessidade da vistoria, de eu esperar, do cara ter que ir. Ele desmaterializou, desmonetizou e democratizou. Então eu não preciso conhecer a tecnologia, mas eu preciso conhecer o impacto que ela causa no meu negócio. Então a gente tem um bloco de tecnologia, a gente tem um bloco de conceitos, a gente tem uma parte do elefante que é a estratégia, uma parte que é a questão relacionada ao desenho organizacional, e tem toda uma parte do elefante que significam as barreiras, que é onde eu queria chegar. E grande parte das vezes, as maiores barreiras é porque a gente está tentando enxergar a mudança, mas a gente não aposta nela porque a gente ainda não entendeu direito o que ela vai transformar. Então, quando a gente fala do mindset, né, a gente vai estar mais propenso no momento que a gente abrir a nossa possibilidade à experimentação, ao erro bem intencionado, ao aprendizado. Mas a primeira barreira que precisa ser removida é achar que uma única etapa, ou um único pedaço do elefante será suficiente para fazer a transformação. A gente tem que ver o elefante inteiro. Certo. Dani, para a sua pergunta, tu quer tocar ou posso... Pode fazer. A gente trouxe uma outra pergunta, porque vai conecta muito com o que o Alan trouxe sobre as empresas, né? E a gente tem visto muito que as empresas que saem na frente, né? Saem investindo em tecnologia, em transformação, elas realmente se destacam, né? Mas a gente queria que trouxesse algumas referências para a gente em relação a isso, né? Estudos, dados que tem visto no mercado para realmente comprovar. Realmente vale a gente gastar energia, investimento nisso agora, né? Tem um estudo bem legal do MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, né, que é uma escola de tecnologia dos Estados Unidos, que ele começa falando o seguinte: empresas que têm no seu mais alto nível conselheiros, o mesmo, diretores com fluência digital, performam mais do que empresas que não têm. Então, primeiro, a importância de seu estudo com as maiores empresas, não só americanas, mas do mundo. Depois a gente pode deixar o link, tá, para quem quiser. Está em inglês, não, só dá o tradutor lá do Google que você lê em português, tá? Não tem mais mistério. Você lê tudo hoje em dia em qualquer idioma. Então esse é um primeiro estudo, que demonstra que de fato acontece. E depois a gente vem olhando, né, a gente tem olhado para as empresas com um novo indicador. Antigamente era o EBITDA, né? Como gerar caixa, né, depois da margem. É um termo em inglês, né, que é o resultado antes da depreciação, amortização. Né? E hoje a gente tem usado o índice de eficiência organizacional, que é todas as despesas que a empresa tem vis-à-vis a sua receita líquida. Interessante, todas as empresas que se dizem digitais, tá? Aí eu não vou citar nomes aqui, né, gente, mas a gente lembra aquele banco que se diz digital, né? Eles têm conseguido evoluir no índice de eficiência. Então, o ganho é muito grande quando a empresa começa a entender que ela precisa substituir os processos manuais, os processos repetitivos por inteligência, automação e, principalmente, né, menos ação humana dentro dos processos, evitando erros e ganhando mais produtividade. Talvez venha a próxima pergunta, né? Isso vai roubar empregos? Eu acho que é a preocupação de todo mundo. Sim. Você não vai perder emprego por uma inteligência artificial, com automatização. Você vai perder emprego por um ser humano que sabe usar inteligência artificial e sabe usar automatização. Então, a questão é, você tem que se preparar melhor para esse mercado de trabalho. Porque a grande questão é, gente, que a automatização, ela torna a nossa atividade humana mais nobre. Porque você vai tirar, né, o esforço,
o trabalho manual, o chato, e vai substituir para aquilo que o ser humano é melhor, né? Que é a criatividade, é a imaginação, é o desenvolvimento. E eu tenho uma passagem muito interessante, né? Alguns anos atrás, eu estava envolvido num projeto, né, de uma grande empresa de papel, né? Que criou uma associação de catadores para que pegasse o lixo, né, reciclado, eles voltavam para a fábrica, faziam papel reciclado, que eles vendiam até com a margem um pouco maior, né? E a ideia era, poxa, eu estou diminuindo o impacto do meio ambiente, eu estou gerando renda para as pessoas. Parece até um projeto muito, muito bonito, né? E naquela época eu fui convidado, né, pelo Chile, né, que equivale à Fiesc nossa, lá chama SOFOFA, né, o nome é até bonitinho, né, Sociedade de Fomento Fabril, apresentar esse projeto. E eu achei era um projeto lindo, né? Eu fui lá e apresentei esse projeto, né? E na hora que eu terminei da apresentação, um empresário chileno levantou e falou: professor, você está me dizendo que para gerar renda a gente vai colocar as pessoas mexendo no lixo? Esse projeto não serve para o Chile, porque tem tecnologia para separar o lixo. Eu não preciso pôr as pessoas, eu prefiro dar escola para elas, para que elas possam aprender a não depender do trabalho manual. E ele me falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que o que é digno da máquina é indigno do ser humano. Então, você tem uma máquina para fazer, para que você vai colocar um ser humano para fazer algo que uma máquina pode fazer? Então, a gente não tem que ter medo da automação. Agora, é responsabilidade de cada um de nós nos prepararmos para esse novo mundo. Não adianta a gente achar que isso não vai impactar, isso vai mudar todas as formas de trabalho daqui para frente. Então, eu, como principalmente acadêmico, vejo que minha vida vai mudar, então eu tenho que me acelerar para poder ter um novo aprendizado para que eu possa continuar sendo útil. E sendo útil, você continua tendo empregabilidade. Essa é a grande mensagem. Então, a gente vê que a gente investe em tecnologia, em transformação digital. A gente ganha em eficiência, a gente ganha em produtividade, a gente ganha em lucratividade, a gente para de fazer trabalhos que, né, podemos direcionar para uma máquina para estar fazendo um trabalho mais qualidade. Então, mais dignidade do ser humano. Né? Perfeita palavra, né? Agora, né, eu acho que o desafio é a gente também não pode deixar de humanizar isso tudo, né? Sim, a gente tem conversado muito sobre isso, né? A humanização, né? Como não perder a humanização nesse processo, né? A gente fala da Omni Experience, né? Então, o cliente sendo atendido por diversos canais, podendo ter uma experiência de diversos canais, mas como não perder essa humanização, essa personalização do negócio? Essa é a próxima geração, né? Que a gente chama da hiperpersonalização. Que também tem um nome muito bonitinho que se chama inteligência artificial empática. E a empática. Há 5 anos atrás, né, interessante, a gente estava... Foi quando mais ou menos saiu a Siri, né, do iPhone, e eu estava num congresso, né, e o palestrante falando: olha como é que essa bichinha é burra, né? Porque ela não tem nenhuma empatia. E até bom, porque nós estamos no mês de Setembro Amarelo, né, uma referência à questão, inclusive, do suicídio, né? E ele pegou o iPhone e falou: Siri, eu quero me suicidar, eu queria saber qual é a ponte mais perto que eu tenho. Ela falou: e aí ela veio imediatamente e falou: olha, a ponte mais próxima de você está a 3 km, tem tantos metros de altura, não sei o quê. Gente, eu acabei de ensinar isso para ela ainda. Faça isso hoje. Ela vai te recomendar buscar assistência, vai te dar os telefones e vai perguntar se você quer falar com alguém. Porque ela sabe que ela não tem que te dar uma resposta, às vezes, exata. Que é isso que a inteligência artificial é. É um conceito não de pesquisa, mas um conceito novo que se chama NORA. Que NORA é No One Right Answer, não tem uma resposta certa, ela tem uma resposta mais aproximada.
Então, as pessoas, às vezes, usam inteligência artificial e querem uma precisão, e não existe precisão. Existe, estatisticamente, aquilo que é mais provável. Então, ela começa a aprender um pouco mais sobre a sua vida. Então, daqui a pouquinho, o nosso celular, a nossa Alexa ou qualquer outro instrumento, ela vai ser o nosso segundo cérebro. Gente, não estou exagerando, isso já está acontecendo, Sim. porque ela vai conhecer tanto da nossa rotina, tanto que na hora que você está usando o ChatGPT, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: você tem que falar um pouco sobre você, para ela começar a te responder com o seu perfil de resposta que você quer. Então, essa hiperpersonalização, seja para nós, seja para aprendizado, seja para tratar nos nossos negócios, Fernando, já está acontecendo. Está bem mais avançado do que a gente imaginava. Isso é incrível, né? É assim como a gente configura, né? A gente monta o nosso computador para trabalhar com os ícones, é mais fácil para a gente. Assim como a gente já tem uma forma de trabalhar, né? A gente vai fazer isso também com a inteligência artificial, né? A gente vai começar a mostrar para a inteligência como que a gente gosta de trabalhar, como que a gente gosta de ter as respostas, como é que a gente quer o resultado, e ele vai aprendendo e cada vez personaliza mais o teu trabalho para ganhar mais performance. Ela já está aprendendo. Já está. A gente fala que Porque vai a cada clique que você dá hoje numa rede social, a cada conversa, porque ela está ouvindo tudo, tá, gente? A cada momento ela está aprendendo. Pensando nos nossos hábitos, né? Então, aquela ideia de previsão, o que é previsão? Eu compro 3 garrafas de vinho esse mês, 3 no mês que vem, então eu vou prever que no caso do lado de lá, ele vai prever, olha, ele vai consumir mais 3 no mês que vem. Nós estamos indo para um outro nível que é predição, que é conectar outros elementos que não só um único histórico. Como é que eu posso explicar isso para vocês? É como se eu fosse hoje numa farmácia, comprasse um teste de gravidez, depois eu fosse ao supermercado e começasse a comprar produtos mais ricos em ferro. Eu posso já, daqui a pouquinho, dar os parabéns, que daqui a 6 meses vai nascer uma criança, entendeu? Isso já está acontecendo. Oferecendo fralda, porque eu consigo conectar elementos que constituem uma ideia de consumo ou de tendência de consumo futuro. Então, nós teremos muito próximo, daqui a pouco, uma IA parceira, uma IA conversacional. Você vai poder ter um equipamento que vai te dar orientações, vai ser o seu mentor. Isso vai sendo construído, portanto, que ele te conhece. Lobão, deixa eu te perguntar, na sua opinião, a gente teve alguns momentos de revolução tecnológica, né? Internet, celular, smartphones. Você entende que a IA hoje é a maior revolução que a gente já teve? Com certeza. Dos últimos... saltando, de novo, energia elétrica, né? Que permitiu você fugir de um leito do rio, porque você precisava antes, né, da força hidráulica, depois de combustão. A energia elétrica, ela criou a possibilidade de você ter uma empresa ou mesmo equipamentos que agora poderiam ser, não precisariam todos estarem conjuntamente, né? A internet, por si só, foi uma grande revolução, mas a IA é o próximo grande fenômeno de transformação da nossa sociedade. Inclusive, em termos de multiplicação de valor, né, de crescimento econômico, é a inteligência artificial. Não é brincadeira que vem por aí. Não é uma onda nem uma moda, é uma Não. tendência e ela já é realidade, né? Tanto na nossa vida pessoal quanto Não é só um hype, negócio. foi mais recentemente o metaverso. Metaverso, exatamente. O metaverso era mais barulho, ruído do que tendência, né? Mas a inteligência artificial é sim uma grande transformação. Por que ela é uma grande transformação? Ela está aí desde a década de 50, tá, gente? Não tem nada... É porque ela deu a nós, pessoas normais, a capacidade de usar. Porque antes você precisava aprender Python, né? Você precisava aprender linguagem de programação. Hoje você precisa só perguntar. Saber perguntar, né? Saber perguntar, É o D de democratização. É da democratização. Então é uma ferramenta tão simples que ela está acessível a todo mundo. E tão acessível a todo mundo, você pode fazer
milhares de coisas com a inteligência artificial. É interessante a gente pensar que ela só acontece hoje porque a gente desenvolveu várias outras tecnologias, talvez para outras coisas. Vem a internet gerando um monte de dados, os dados gerados dentro das coisas, e isso que faz com que a inteligência artificial consiga aprender também, entender o contexto. Então, blockchain, né, machine learning, inteligência artificial, um monte de tecnologia que, como você falou, a inteligência artificial está há muitos anos aí. Ela não popularizou, né? E por trás tem um monte de tecnologia que agora está madura, ou está possibilidade de processamento, etc. Exatamente. Processamento em nuvem, essas coisas todas, que hoje é realidade e sustenta toda essa possibilidade da inteligência artificial. É muito legal pensar que várias outras tecnologias construíram aí o momento ainda hoje. E vai ser bem mais legal o nosso futuro, viu? Mas falando já em realidade, então, né? Que ferramentas que tu percebe assim, que é interessante a gente compartilhar com o pessoal que está assistindo, assim, que é útil para a gente ter no dia a dia, para a gente ganhar essa produtividade, a gente trazer mesmo, aplicar no dia a dia a nossa transformação digital, né? Se eu estiver buscando talvez uma fluência digital, né, eu começaria o seguinte: primeiro, ser curioso, mexendo em tudo. Não tem um perfil no Instagram? Cria um perfil no Instagram, posta. Vai lá, põe filtro, tira filtro, mexe na imagem, começa a brincar igual criança, experimenta. Tem que ter curiosidade, não tem que ter medo, tá, gente? Sim. A primeira coisa é ficar curioso e começar a mexer. Não vai estragar nada. Tá? Segundo, a gente tem que começar a desenvolver o conceito de segurança. Então, que seja o lado negro da força do digital. O número hoje, né, de sequestro de dados, de, às vezes, fraudes, tem aumentado. Porque as pessoas acham que influência digital é saber usar, mas é também não cair em armadilhas. Então, hoje, a minha preocupação, por exemplo, minha mãe adora usar o Instagram, ela usa o Waze, ela tirar foto, ela já manipula a foto. Mas a minha preocupação não é ela usar isso dessa forma, é ela não cair no risco de segurança, que tal cada dia pior. Cada dia pior. Então, você tem que ter a consciência, né, gente, que quando você coloca uma foto no Instagram, eu gosto muito dessa referência, é que uma vez um técnico de segurança me contou, você colocaria uma foto sua num ponto de ônibus? Eu falei, lógico que não, acho que eu não colocaria. Faz isso todo o tempo. Na hora que você coloca uma foto sua no Instagram, você não sabe quem está vendo, você não sabe quem vai printar e vai alterar e vai enviar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com como a gente usa, que informação a gente distribui. Né? Tudo isso hoje tem coisas que vão ficar para a eternidade. Às vezes, um comentário que eu faço pode, daqui a alguns anos, interferir na minha contratação, porque eu não soube usar de uma forma adequada uma rede social. Eu tenho uma ética de utilização. Então, primeiro, eu tenho que ser curioso usar. Depois, eu preciso aprender as técnicas de segurança. E terceiro, não é um território sem lei. Aquilo vai voltar para você de alguma forma. Então você tem que ter uma ética no uso das redes sociais cada vez mais. Ferramenta, se eu falar 10 aqui, amanhã vão ter mais 10 e a gente vai ter que aprender as 10. Mas se você quer conversar com alguma coisa, se você tem acesso ao computador, use um ChatGPT. Tem uma versão gratuita, é só se cadastrar, não precisa assinar. Começa ali brincando, construindo uma conversa. Constrói uma conversa em temas que você gosta. Se você gosta de música, começa com música. Se você gosta de uma conversa de culinária, começa... Ele é um bom parceiro para aprendizado, sabe? E as outras ferramentas são obrigatórias. Se eu mexo com números, eu tenho que aprender a usar uma planilha. Se eu mexo com imagens, eu tenho que usar uma edição de fotos, de edição de vídeos.
Tem muita coisa, mas eu colocaria a fluência digital nesses 3 elementos, não na tecnologia, na ferramenta. Na curiosidade, na segurança, na ética em utilizar o que você vai usar. E esse ponto que traz de segurança é um ponto bem crítico mesmo, né? A gente vem vendo até algumas empresas que estão bloqueando o uso de ferramentas como essa pelo cuidado com dados, né? Principalmente por conta do uso corporativo, né? Na hora da curiosidade, você tem que fazer essa experimentação na sua vida pessoal, com cuidado, né? Obviamente, com ética, mas dentro do mundo corporativo é muito importante a gente ter esse cuidado redobrado, né? Então, a gente procurar as áreas que têm o conhecimento e pergunta sobre aquela tecnologia, se é possível utilizar. Se eu pegar um chat GPT e jogar conteúdo da empresa lá dentro, Vai vazar. ele vai vazar, porque ele vai compilar aquilo na parte pública dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente na parte corporativa, né? Ou seja, na dúvida, é interessante o uso corporativo do trabalho e ajudar a área, né, de TI antes, né, quais são as seguranças que são feitas. Eu uso hoje o ChatGPT profissionalmente, mas, de novo, assinado, com área restrita, com segurança. E eu vou dizer que eu me achava muito produtivo. Eu acho hoje. Sou 2 vezes mais produtivo do que eu era no passado. Com menos energia gasta para fazer as coisas. Por causa de ter uma série de ferramentas que me ajudam a ser mais produtivo. Eu acredito. Gente, o nosso café está acabando, né? Tá começando a dar o nosso tempo, então a gente vai chegando no final da nossa conversa, né? Eu acho que seria bacana o Robaldo trazer pra gente, assim, eu tô conversando com o nosso time, né? Com os nossos colaboradores que estão assistindo, com os nossos representantes, né? Como fazer essa virada final, assim, como de fato trazer a transformação digital para o nosso dia a dia, né? Trouxe muita questão de como trazer a fluência digital, mas assim, conselho final, sabe? O que a gente deixa para mudar esse mindset? Eu acho, primeiro, perder o medo, né, gente? E parar de achar desculpas para não se tornar um pouco mais digital. Tá? Porque às vezes a gente começa a colocar, né? Mas isso, de novo, né? Quem usa a inteligência artificial é um preguiçoso, porque não é, ele é mais produtivo. Eu não vou aprender porque eu não tenho tempo. Mentira, você está perdendo um monte de tempo em outras coisas que não são importantes e não está colocando foco naquilo que é. Agora, é interessante a disciplina, tá, Fernanda? Então, assim, constrói um plano de 30 dias, o que eu vou aprender nos próximos 30 dias, né? Pode usar até o ChatGPT para construir para você, né? Eu vou aprender hoje a manipular uma foto, eu vou aprender hoje a manipular um vídeo, eu vou aprender hoje a fazer uma postagem. Essa disciplina, com os elementos que eu falei, da curiosidade, da ética, da segurança, vão gerar você... Agora, se eu quero realmente aprofundar, gente, a internet está cheia de cursos. Em vez de ficar olhando o YouTube, né, coisas engraçadinhas, vai lá e faça o aprendizado. Aproveita que o que tem disponível hoje está democratizado, é o conhecimento. E eu acho que o ponto é buscar também ideias, projetos, mas que sejam muito conectados ao cliente, né? Ter ele, né? Todos os stakeholders, enfim, mas todos muito centrados, né? Olhando para ele, foco nele, porque a gente pode trazer, aplicar várias ideias, mas elas vão ser úteis para quem eu estou querendo trazer? Sim. Né? Quando a gente fala para a empresa, não tem opção. A gente tem que... São 2 focos, né? Primeiro, aumentar o valor do cliente. E valor não é satisfação, é sucesso. Então, como é que eu aumento o valor para o cliente, melhorando, inclusive, a experiência, que não é o UOL, é reduzir atrito, é reduzir erro. Esse é o lado da empresa. O lado profissional, como é que eu me torno mais produtivo e torno a minha atividade mais produtiva. Então, olhar para o cliente da produtividade, então, olhar quando a gente traz a transformação digital, que eu posso promover no meu dia a dia de trabalho. Bom, acabou de resumir a nossa estratégia digital, sem saber, ele acabou de colocar, né, que é excelência operacional, foco em excelência operacional e foco no cliente. Essa é a nossa estratégia digital. São os 2 pontos, os 2 vetores mais importantes hoje.
E todos podem fazer parte desse processo, né, gente? Com certeza. Exato. Então, são peças fundamentais, né? Não é uma frente só, não é um departamento só, não é uma pessoa só. Exato. Como o Cedinho falou, né? Muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Exato, exato. Obrigada, Bobão, pela tua participação. Tua participação foi um presente para nossa semana, né? Foi muito especial ter você com a gente aqui, né? O tempo é curto, né? A gente tem que ir encerrando por aqui hoje, né? Mas agradeço muito a tua participação, que foi importantíssimo para a gente. Obrigado pela participação. Prazer pela aula. É. Tenho certeza que a gente estava querendo muito participar, querendo muito trazer para cá para a semana, porque a gente sabia que ia ser um papo muito legal, assim, que ia trazer bastante conhecimento para a gente. Olha, que bom. Mas foi realmente agradável. Prazer enorme, Lobão. Foi especial. Enfim. Obrigado. Para a nossa semana.